perguntas sobre o tema em si, mas eu estou a ver que há aqui quase que uma campanha eleitoral larvar. Mas isso é democrático também. E eu nunca escondi uma grande vontade de luta. A minha senhora Débora, a Débora faz um grande elogio à minha prosa e diz que eu não estou a ser coerente, que eu que eu disse palavras bonitas no fundo e que eu fiz striptease político. Débora, eu não costumo fazer striptease de nenhum tipo. E eu acho que a Débora também não faz. Para dizer o seguinte, mas para dizer uma coisa, não poderia de maneira nenhuma haver striptease político pelo facto de alguém ir a um Conselho Nacional pedir um apoio e depois, você disse que depois eu apareci como candidato de cidadania, não é? Pois, mas repare o seguinte, repare que os militantes dos partidos são cidadãos e a condição básica que as pessoas têm antes de entrarem nos partidos é serem cidadãos. Portanto, aí não haveria nenhuma contradição. Tem havido uma grande mistificação em torno dessa questão das regras do jogo e do estatuto. Para dizer o seguinte, o estatuto do PICV, dizem que foram feitos por militantes do PICV, dizem que o PICV tem a sua forma de decidir o seu apoio a um candidato. Isso é absolutamente natural. E o Conselho Nacional tomou a posição que entendeu tomar. Para mim, isto foi um facto, mas outro facto importante é que eu, em nenhum momento, eu critiquei o Conselho Nacional do PICV por uma razão muito simples. Eu sou militante deste partido e eu acho que não é bonito a gente estar na opinião pública a discutir questões até que já passaram e em que um órgão tomou a decisão que tomou e que é respeitada. Agora, a verdade é que o cidadão é livre, de acordo com os direitos constitucionais que tem, para se apresentar ao eleitorado. E é no exercício dos meus direitos de cidadania que me apresentei ao eleitorado como candidato. Eu penso que todo o Partido Democrático deve, no mínimo, respeitar esta situação. Sobre aquela questão das pressões, etc., o meu camarada de partido, Mário Matos, portanto, diz que eu fiz aqui apenas uma denúncia vaga e não sei quantos. Mas eu queria dizer ao Dr. Mário Matos que ele conhece-me muito bem e sabe que eu não sou pessoa que fala barato, ou pessoa que não tem coragem política, ou pessoa que não é leal em relação ao partido. Sobre estes assuntos, eu mesmo falei com o presidente do PICV a chamar a atenção para este facto. Falei com ele pessoalmente. Não vou aqui agora estar a divulgar as conversas. Mas a verdade é que chegaram-me sinais e eu, com toda a responsabilidade, alertei para isso, não é? Mas não vou fazer disto uma grande questão. Quanto à minha lealdade em relação ao PICV, eu não recebo lições de respeito pelos estatutos e de lealdade em relação a ninguém. Porque no momento mais difícil do PICV, eu estive lá. Em relação... O Mário também lá esteve. Mas eu queria dizer o seguinte, eu, pelo PICV, na minha vida, eu tomei decisões importantes, de que não me arrependo. Convidaram-me, deram-me uma bolsa de estudos e uma bolsa de doutoramento. E eu, nesses momentos, eu recusei sempre. Porquê? Porque eu estava com o compromisso com o PICV.
Partido de que ainda sou militante. Eu sou militante do PICV e perguntaram-me se eu vou apresentar uma declaração de distanciamento. Não, eu penso que não é necessário. E não é nada que se possa fazer sem correr o risco de incoerência. As pessoas sabem quem eu sou, de onde eu venho, mas sabem também que eu tenho capacidade para exercer o cargo de Presidente da República com imparcialidade. Portanto, eu queria agradecer essas questões porque nos dão a oportunidade de explicar o que aconteceu. Não me interessa, nem interessa a ninguém, fazer uma conflitualidade com o PICV, que é um partido que nós temos de respeitar e respeitamos sempre, nem com o líder do PICV. Eu penso que há uma tentativa de querer fazer dessas eleições presidenciais uma questão partidária. E de fazer isto como se essas eleições fossem contra o Dr. Zé Maria Neves. Mas isso eu acho que é um sinal de fraqueza de certas pessoas. É um sinal de pessoas que querem aproveitar o capital político do Dr. Zé Maria Neves para confundir as pessoas em Cabo Verde sobre o que é que está em causa, são as eleições presidenciais. Estas eleições têm candidatos que têm rostos. E eu não embarquei nem embarcarei em nenhuma tentativa de pôr em causa o governo legítimo de Cabo Verde. Eu ajudei a construir essa maioria apresentando-me como deputado às eleições legislativas. E nunca voltei as costas aos meus compromissos. Por isso, eu não estarei com ninguém que tenha outro projeto que não seja este projeto de candidatura para as presidenciais. Porque nós todos estamos aqui, temos os nossos direitos e gostamos muito do nosso país. Eu gosto muito do meu país e eu tenho uma responsabilidade que é minha. A responsabilidade do partido é uma responsabilidade do partido, das decisões dos órgãos, mas a responsabilidade individual que nós temos como cidadãos não pode ser consumida por uma decisão de um partido. Reparem, num partido que aceita a diferença de pessoas, as sensibilidades, tem de poder respeitar as pessoas. As pessoas podem ser contra uma decisão do partido e agir em conformidade. Eu, neste caso concreto, até nunca pus em causa a decisão que o Conselho Nacional tomou. E ao amigo aqui eu queria dizer que foi apenas por falta de tempo que eu não lhe respondi. Não é? Pode. De modo que eu queria apenas dizer que comigo ninguém deve contar para desviar as eleições presidenciais do seu foco. Quanto ao apoio, Krishna, quanto ao apoio da UCID e do PTS, eu, antes de ter o apoio do PTS, a UCID ainda não se declarou, eu já tinha chamado a minha candidatura de candidatura da cidadania. E, na verdade, até utilizei, no Conselho Nacional, utilizei uma expressão que eu trabalhei no meu livro há já bastante tempo, em que eu digo que eu quero ser presidente de todos os cabo-verdianos. Ora, só se pode ser presidente de todos os cidadãos, como dizia o meu saudoso professor de Direito Constitucional, quem não é parte, quem se situar acima das disputas partidárias. E eu penso, Mário, que eu posso situar-me acima das gredas partidárias, não só que eu posso, mas eu tenho de me situar como Presidente da República. Mas há uma questão muito simples. O Sr. Deputado, ex-deputado Mário Matos, sabe muito bem que eu no Parlamento mostrei isenção e imparcialidade. Tanto em relação a um partido como em relação a outro partido.
E isto é um capital que eu penso me pode ajudar a exercer as minhas funções. Quanto à questão do Conselho, de eu ter feito elogio aos membros do Conselho Nacional, meu caro amigo, eu estava a pedir um apoio e o que é que eu queria? Não era dar manteiga ao Conselho. Era... Não. Quando é preciso saber ler. É preciso saber ler. E o que eu tratava neste momento era de dizer que aos conselheiros que eles deviam ter em conta que o sistema de representação dentro de um partido, aliás, o sistema de exercício de responsabilidades é um sistema de representação, é democracia representativa. E como disse aqui o Rony, que é importante a gente ter a ideia do que é que o povo quer. E eu candidatei-me porque eu tinha muito apoio popular. E tenho muito apoio popular. Não aqueles dois que você se referiu. Mas cada um dos apoiantes é muito importante. Eu fiz várias reuniões com muita gente no Auditório Nacional. Quando iniciei, tinha em São Martinho, em 2009, tinha mais de uma centena de cidadãos. E, portanto, não há nenhuma dúvida que essa candidatura nasceu com a cidadania. Não foi uma candidatura formulada para querelas partidárias, nem por determinados partidos. Agora, havia também mais uma questão a que eu me queria referir. Alguém disse aqui que eu pensei que eu devia ser o candidato legítimo. Não, mas não é isso. Eu não sou nenhuma pessoa que tenha esse tal ego a que quer referir-se, uma pessoa obcecada. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou uma pessoa equilibrada, mas sou uma pessoa muito consciente dos seus direitos. Eu aceito sempre as decisões democráticas. Como aceitei também a decisão democrática do Conselho Nacional, e é evidente que eu aceitei, e em todas as minhas declarações eu me referi a isso. Fiquei surpreso com a decisão, mas a minha responsabilidade é minha. Eu não fui lá pedir autorização. E, portanto, o meu país é meu, os meus direitos são meus. E é nessa perspectiva que eu me candidato para servir Cabo Verde. Obrigado, meu